Eu saúdo a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Meus amados, quem aqui já pôde sentir da doce visitação do Espírito Santo em nosso meio? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o seu coração como fez o povo que pereceu no deserto, mas que nós possamos dar plena liberdade à sua visitação aqui nessa noite, como temos dado até então. Queridos, gostaria de lhes dizer da minha imensa satisfação, da minha imensa e sincera gratidão de estar na presença de vocês. Me sinto honrado de estar aqui hoje. E o Espírito Santo me conduziu a falar daquele que foi o evento mais marcante de toda a minha vida. E aconteceu na adolescência. Tive esse privilégio. Estou falando de um divisor de águas na vida das pessoas. Um profundo e real encontro com Deus. Nesta noite, o Espírito Santo colocou em meu coração para que eu falasse do que as Escrituras chamam de o novo nascimento, a regeneração. E para isso eu convido a todos para que localizem o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Um texto bastante conhecido, um encontro não casual. Cristo e Nicodemos na calada da noite. Enquanto você se localiza nas Sagradas Escrituras, eu aproveito para bendizer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, autor e conservador da vida, por essa oportunidade. Eu parabenizo esse belo grupo de adolescentes aqui nesta noite, esses dois grupos de adolescentes. Em especial também saúdo aqueles que dirigem a obra do Senhor nessa cidade, nessa noite, na pessoa dos pastores Davi e Tiago, amigos particulares no Senhor. Também agradeço a oportunidade a nós endereçada a partir dos líderes de adolescentes nessa noite, irmão Fernando, irmão Wagner, nossos amados em Cristo, esposo da nossa particular amiga também, Paulinha. Tive a alegria de estar no mesmo grupo de jovens com ela. Foi um prazer, foram épocas de ouro na minha vida. Ainda sou jovem, não casei, não estou nesse céu na terra que é o casamento que eles estão, mas estamos orando. Um dia Deus olha para nós. Queridos, há tantas pessoas maravilhosas aqui. Saúdo a Mariana e o seu irmão Mateus também, que veio lá de Florianópolis, nosso futuro economista. Deus o abençoe. Há tantos queridos amigos aqui, irmão Jairo, irmão Júlio também, na nossa Aliança Bíblica Acadêmica. A irmã Daiane também, estivemos falando àqueles adolescentes. Irmãos, o tempo é curto, a minha vontade é saudá-los particularmente, individualmente. Mas como o tempo não permite, nós vamos diretamente para a palavra, aproveitando o tempo que hoje é escasso. Quem pôde encontrar o texto de João capítulo 3, diga amém. Se você não encontrou, amanhã a Escola Bíblica Dominical te espera. Um abraço especial também para a irmã Marlene, que está lá num lugar no meu coração guardado as 7 chaves. Sou fã dessa mulher, irmã Marlene. Irmãos, vamos ao texto sem mais perda de tempo. Vamos fazer leitura. João capítulo 3, versículo 1 a seguir. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Glória ao Senhor por sua palavra. Peço permissão da liderança para invocar ao Senhor em mais um momento, pedindo iluminação sobre esse texto. Vamos ao Senhor em oração, permaneça sentado. Ó Pai amado, Pai querido, mais uma vez nos colocamos em Tua doce presença, doce Senhor. Espiritualmente, Senhor, nós nos prostramos diante da Tua majestade e reconhecemos que neste lugar apenas Tu és Senhor, apenas Tu reinas. Nós te bendizemos por todas as Tuas bênçãos. E, Senhor, te bendizemos pela maior bênção que nós podemos receber, a Tua presença em nossas vidas. Pai amado, as bênçãos que Tu nos dás, Senhor, são pequeníssimas coisas diante da Tua própria pessoa, diante da Tua própria presença, o grande tesouro que Tu és em nossas vidas. Pai, elas são apenas sombras, mas Tu és a realidade, Tu és o concreto, Tu és o tudo. Elas são apenas raios de luz, Senhor, mas Tu és o próprio sol. Senhor, elas são apenas gotas. Tu és o oceano em nossas vidas, insaciável. Oceano inesgotável de vida e poder para as nossas vidas. E nessa noite nós te pedimos, doce Senhor, que através da fraqueza, que através desse vaso de barro tu fales poderosamente aos teus adolescentes e toda a tua igreja, Senhor. Senhor, nós te pedimos que através do teu Espírito nessa noite, nós possamos estar em tua presença como vasos e tu como oleiro. Nós te pedimos, Pai, tenha liberdade em nosso meio para nos quebrantar, para nos transformar e para nos modelar a tua imagem. É o que te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, ó tempora, ó mores, diria um grande pensador romano chamado Cícero, discursando diante do Senado, lamentando a depravação que era tão comum e reinante nos seus dias. Uma tradução para essa possível palavra em latim, sendo mais acessível a vocês, dita por Cícero, seria a exclamação: que tempos são esses? E que costumes são esses? Esbravejava, exclamava aquele filósofo romano totalmente insatisfeito, totalmente descontento. E, irmãos, se o estado de completo caos, o caos moral, a imoralidade que era vigente, que era comum naquela sociedade, era denunciado, mesmo por aquelas pessoas que não tinham o esclarecimento espiritual que nós temos hoje, dado pelo Espírito Santo, o relativismo já era comum. A imoralidade, a corrupção de todo o gênero humano já era muito presente nos dias de Roma, dos 40 aos 50 antes de Cristo. Quanto mais para aquele que é o nosso sumo referencial, quanto mais para o nosso meigo e manso Salvador Jesus Cristo, que nos evangelhos é descrito lamentando, entristecido, muitas vezes deprimido e descontente com a perversidade, com a incredulidade da sua geração. Cristo, em Mateus 23, versículo 37, ele diz o quanto estava descontente com um coração endurecido dos pecadores da sua geração. Não aceitaram o amor acalentador do Messias, o amor acolhedor de Deus, que abraçava a todos que simplesmente vinham até Ele com fé. Essa atitude de descontentamento, essa atitude de sofrimento não era particular apenas do Messias enviado por Deus, mas era um sentimento compartilhado por todos os seus seguidores. Nós vemos Paulo em Atenas, no capítulo 17 de Atos, extremamente descontente. Seu coração se revoltava dentro de si com a idolatria que predominava em Atenas antes da pregação do Evangelho. Ele chega ao ponto de nos ensinar em Efésios, no capítulo 5, versículo 16, que nós deveríamos aproveitar o nosso tempo, resgatar o tempo perdido, que foi consumido por uma vida de pecado, e remir o tempo, pois os dias em que ele vivia eram dias maus.
Em 1 João, capítulo 5, nós vemos o mesmo sentimento retratado por aquele que é o discípulo, o apóstolo do amor, João. Nós vemos aquele apóstolo amoroso, aquele senhor já em idade avançada dizendo: filhinhos, o mundo jaz do maligno. E se já era assim há mais de 2000 anos atrás, eu convido a vocês, adolescentes, e a toda a igreja, a uma viagem histórica. Quem sabe, numa máquina, através da história, num buraco negro. Hoje foi descoberto que isso é possível, é potencialmente possível. Algumas das teorias de Darwin, que não eram possíveis serem confirmadas, de Albert Einstein, corrigindo, foram hoje devidamente provadas, e existe a possibilidade de se viajar no tempo. Hoje se levanta essa potencialidade. Mas isso é muito improvável. Mas se hipoteticamente, se pudéssemos imaginar que eles voltassem no tempo presente, nos dias de hoje, eu acho que o descontentamento deles seria infinitamente maior. Eles viriam, eles talvez estariam diante de uma mensagem que eles antigamente pregavam de uma forma absolutamente distorcida. A boa mensagem de salvação que pregavam com autoridade, a autoridade vinda do Espírito Santo no passado, como nós vemos no dia de hoje, ela foi diluída e desprezada, sem piedade e dó alguma. Eles veriam talvez com um coração triste, coração pesado, um evangelho sendo mercantilizado, sendo transformado em objeto de comércio. Sim, querida igreja, nesse exato momento em que eu dirijo essas palavras sinceras ao coração de vocês, talvez na maior parte dos púlpitos, talvez na maior parte das igrejas deste país, o ensinamento da palavra de Deus, o ensinamento equilibrado, está sendo substituído por comédia infantil, comédia chula, talvez por fantasias e mentiras que geram motivação no meio da igreja, por toda espécie de teologia da prosperidade, por falsas profecias e toda sorte, toda forma de entretenimento que não agrada a Deus. É isso, quando a presença de Deus não é mais sentida na igreja, o homem tenta sustentar a presença dos membros com entretenimento, com comédia. A presença de Deus precisa ser maquiada nessas que são tantas vezes apenas clubes sociais. E o resultado que nós temos disso, infelizmente, é inevitável. Vemos o resultado disso na nossa própria sociedade, e mesmo os não cristãos observam os seus devastadores resultados. Vemos a deterioração dos costumes, vemos o abandono da ética e dos costumes cristãos, os seus princípios. Vemos a negligência com o culto ao único e verdadeiro Deus. E digo isso com um coração pesado. À medida que o Espírito Santo entristecido vai abandonando a nossa sociedade, é instaurada gradativamente a crise, o caos, a desordem e toda forma de violência, de destruição e morte. Pois o nosso Deus é o autor e conservador da vida, e tudo aquilo que se afasta dele é morte, é destruição, é crise em nossa sociedade. Na raiz de todos os problemas que encontramos e vivenciamos no nosso dia a dia, sejam eles conjugais, sejam eles na igreja, a raiz de tudo isso é o afastamento do nosso Deus, é o afastamento da presença do nosso Deus. E diante disso nós temos um grande dilema que eu apresento nessa noite. Se todos os que se dizem cristãos à nossa volta são, de fato, cristãos, de fato nasceram de novo, os 40 milhões que se dizem cristãos bíblicos no Brasil hoje, então, queridos, nós podemos realmente rasgar o nosso coração e chorar compulsivamente. Se isso realmente é verdade, nós estamos autorizados a não nutrir mais qualquer forma de esperança. Pois se todos os que se dizem cristãos são de fato cristãos, então todas as promessas de Deus,
Todas as promessas de Deus na pessoa de Jesus Cristo, elas falharam e falharam vergonhosamente. A nova aliança é uma farsa, é um tremendo engano. Mas como isso? No Antigo Testamento, vários profetas inspirados por Deus, eles, movidos por uma visão do sobrenatural, mesmo que de relance, eles viam uma distante realidade, muito diferente dos seus dias de também corrupção. Eles viam, movidos pelo Espírito Santo, queridos irmãos, um povo diferente. Um povo completamente entregue a Deus. Um povo completamente consagrado ao Senhor. Diferente do povo de Israel do Antigo Testamento, que caía e reiteradas vezes caía em pecado. O profeta Ezequiel, por exemplo, movido por essa visão, ele nos ensina lá no livro das suas revelações, no capítulo 36, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel 36, 26 a 28. Ezequiel viu um povo consagrado ao Senhor, um povo diferente dos nossos dias, e isso não foi um devaneio do seu coração, isso não foi loucura, uma falsa visão, uma falsa profecia, pois o Senhor moveu o espírito de outro profeta, Jeremias, no capítulo 31 do seu livro, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O povo, do maior ao menor, conhecerá o seu Deus e será servo dele. Que visão esses homens tiveram da presença de Deus? Que visão, que povo eles viram 700 ou mais anos antes da vinda de Cristo? Eles viram uma igreja santa, sem mácula nem ruga. Eles viram a verdadeira igreja de Deus. E eu prefiro ficar com eles. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Mesmo que todo homem diga que conhece a Deus, mesmo que todo homem diga que é de fato cristão, eu prefiro ficar com a palavra de Deus que diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que muitas vezes nós chamamos de igreja, queridos irmãos, nunca foi e nunca será aos olhos do Senhor. Eu digo uma palavra de esperança ao coração de vocês. O Evangelho foi e sempre será o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele realmente transforma a vida das pessoas. Ele realmente refaz o homem à imagem de Deus. E é isso que nos reconduz rapidamente ao caso da leitura que fizemos aqui hoje de noite. O caso Nicodemos. Nosso personagem, o velho Nicodemos, mestre do Senhor, mestre da lei de Deus, mas que apesar da sua posição, ele ainda não havia compreendido o Evangelho. Provavelmente ele ainda compreendia que a salvação poderia ser conquistada, poderia ser algo comprado pelos méritos, pelo esforço pessoal. Nicodemos era um líder religioso do seu tempo. Provavelmente, ele era membro daquilo que nós poderíamos chamar de um supremo tribunal de seu país, que a Bíblia chama de Sinédrio. Era um fariseu conhecido. Era um homem que a sociedade apontava como justo. Era um homem riquíssimo. Ele reunia tudo no seu currículo que poderia fazer dele um homem salvo. Um homem agradável aos olhos do Senhor.
E ele provavelmente estava muito seguro da sua relação com Deus. Mas faltava o principal. A Nicodemos faltava o essencial, o maior tesouro, aquilo que essa sociedade muitas vezes não vê, mas Deus vê. O tesouro do coração humano transformado pelo poder de Deus, transformado pelo poder do Evangelho. E na vida de Nicodemos, eu vejo retratada, querida igreja do Senhor, toda a sociedade à nossa volta. Temos um modo todo nosso, todo particular de enxergar a salvação, de enxergar o Evangelho, e frequentemente nós o reduzimos, nós o simplificamos, nós o empobrecemos, relegamos ele, fazemos dele apenas a um levantar de mãos, talvez a uma oração que se faz numa campanha evangelística. Muitos vão mais a fundo. Talvez enxergam a salvação como o descer às águas, o batismo. Enxergam a salvação como frequência nos cultos. Talvez uma mudança no linguajar ou no estilo de se vestir. Muitos enxergam a salvação e o novo nascimento como algo extremamente superficial. Mas nessa noite, eu venho dizer a vocês, igreja do Senhor, que o novo nascimento, a regeneração, é algo infinitamente superior a isso. É algo muito mais poderoso do que os nossos olhos carnais e limitados podem ver, mas o Senhor enxerga. A salvação, através do novo nascimento, eu ouso dizer nessa noite, é uma obra sobrenatural de um Deus todo-poderoso. E o poder que é manifestado nessa obra, que pode ser efetuada apenas por Ele, é manifestado de tal forma, de tal intensidade, que se equipara, isto é, se assemelha, ou eu ouso dizer, ele sobrepuja, ele excede muito mais o poder que foi manifestado por Deus na própria criação do mundo. Veja você por um instante. Deus criou o mundo ex nihilo, isto é, a partir do nada. Só que no caso da conversão de um homem, no caso do novo nascimento, o nosso Senhor, Ele recria o homem a partir de uma massa corrompida, uma massa totalmente deformada pelo pecado. Pense na engenhosidade, pense na sublimidade do poder, um poder extremamente intenso, um poder inimaginável. É o poder usado para fazer de mim e de você uma nova criatura, a imagem e semelhança de Deus. Queridos, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, explicando o novo nascimento, Paulo diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O Deus Todo-Poderoso, que iniciou o processo de criação através de Jesus Cristo, a nova criação, ressuscitou-o dentre os mortos, refaz esse mesmo poder na minha e na sua vida. Somos nova criatura. Experimentamos já nesse plano um pedacinho do céu, pois somos já parte desse novo céu e nova terra. Temos um novo coração. Entendemos, queridos, pela revelação da Escritura, que o homem, mesmo tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus, quando ele optou se rebelar, quando ele optou por desobedecer a Deus, ele caiu do seu estado de graça. Ele deixou de ser imagem e semelhança perfeita do Senhor, tesouro do Senhor, alvo especial da sua bênção e da sua comunhão perfeita. E o resultado disso foi a queda plena. A queda de tal forma o escravizou e o privou da liberdade, que as Escrituras chamam um homem, lá em João capítulo 8, de escravo do pecado. E ele vai mais além, dizendo que nós fomos feitos pelo pecado mortos. Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, escravos do pecado. Escravos e
debaixo da ira de Deus, mortos em nossos pecados e delitos. A única esperança para nós é uma ação direta de Deus na raiz do problema, nos dando vida novamente e concedendo poder, amados, para obedecer à lei de Deus e vencer o pecado. E é exatamente isso que nós compreendemos por nova criação. É isso que nós compreendemos por novo nascimento, uma poderosa obra de recriação em nossas vidas, a partir dessa obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Nós nos tornamos pessoas completamente diferentes. Nós recebemos uma nova consciência, recebemos uma nova mentalidade, novas prioridades, menos eu, Cristo, necessário que Ele cresça e eu diminua. Essa é a mentalidade do homem refeito, recriado, uma nova criatura que não mais se contenta com esse mundo. Estou falando de um novo ser, de uma natureza tão sublime, de um interior tão transformado que não mais se contenta com as riquezas, com a popularidade, com os prazeres desse mundo. Essa nova criatura, feita à imagem e semelhança de Deus, só se contenta em Deus, só se satisfaz na presença do autor e criador do mundo. Pois como Agostinho falou, nós fomos criados para Ti, ó Senhor, e só encontraremos repouso para nossa alma quando voltarmos para Ti, ó Senhor. Nós somos transformados à imagem de Deus e encontramos a perfeita alegria, uma alegria que excede as maiores riquezas, os maiores poderes que esse mundo já congregou, e trocamos tudo isso pela presença do Deus Todo-Poderoso e a comunhão com Ele, de tal maneira que o apóstolo Paulo disse que tudo nesse mundo, as riquezas que ele detinha, a popularidade, o poder que ele detinha antes do Evangelho, ele diz, empacota todas essas coisas em Filipenses capítulo 3, e ele diz, são lixo, são refúgio em comparação com a excelência, com a majestade, com a glória da presença de Deus em nossas vidas. Nada se compara à riqueza do Evangelho de Deus. Queridos e amados, que nos ouvem nesse culto e também pela RCR TV, a evidência, o que é mais importante caminhando para o fim, de que você foi de fato salvo, não é ter aceitado a Cristo numa campanha evangelística feita aqui ou numa tenda, ou num canal de televisão de um televangelista. A real evidência de que você foi alcançado por essa grande obra da engenhosidade de Deus é que a sua vida foi completamente transformada. E mais do que isso, ela segue sendo transformada e segue sendo reformada à imagem de Deus, de tal maneira que, de uma forma gradativa, adolescentes que nos ouvem, os seus antigos gostos, as suas antigas vontades, as suas antigas prioridades são transformados gradativamente. Os seus antigos interesses carnais, egoístas, mesquinhos, Deus o sabe, pois conhece o seu coração, eles foram substituídos e Cristo começa a brilhar dentro de você. A sua mansidão, o seu caráter, a sua vida perfeita, o seu perfeito equilíbrio, gradativamente pode ser visto dentro do seu ser. E eu encerro o meu raciocínio nesta noite com uma história. A conversão de um gigante do passado, chamado Agostinho. Agostinho se converteu muito tarde na sua vida, já em idade avançada. E conta-se que, caminhando na sua antiga cidade, ele foi surpreendido por uma das suas antigas amantes. Na sua juventude, ele tinha se entregue a toda forma de pecado e libertinagem.
E aquela sua antiga amante corre atrás do já velho e convertido Agostinho. E ela dizia em alta voz, clamando: Agostinho, sou eu! Agostinho, sou eu! E Agostinho, envergonhado da sua antiga vida, sua vida de pecado, sua vida entregue a prazeres sexuais que não agradavam ao Senhor, ele ignorou aquela voz sucessivas vezes, até que aquela mulher se tornou tão importuna, tão tenaz na sua perseguição, que Agostinho finalmente se vira para ela, que dizia em alta voz: sou eu, Agostinho. E o irmão Agostinho, com muita ternura, mas com firmeza, diz: mas não sou mais eu. Não sou mais eu. Que você possa dizer aqui nesta noite, na autoridade do Espírito Santo: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo no corpo, não vivo mais de qualquer jeito, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Sou uma nova criatura. A minha vida é uma vida pautada pela integridade. A vida de Cristo pode ser vista no meu interior. Você pode dizer isso? E mais do que isso, as pessoas que te rodeiam podem dizer isso a seu respeito. Essa é a minha indagação nessa noite. Não temos mais tempo. Eu peço que você recline a sua cabeça nessa noite. Eu peço que você realize um autoexame no seu coração. Será que esse grande acontecimento, será que essa grande reforma, será que esse poderoso fenômeno, um novo nascimento tomou a sua vida? Será que Cristo é visto em você? Ou o velho homem ainda reina no seu interior? Nessa noite, Cristo quer te dar uma experiência tremenda, adolescente, uma experiência que vai marcar a sua vida para sempre, como marcou a minha vida. Ele quer se revelar a você, como se revelou a Paulo no caminho de Damasco. Ele quer se revelar a você, como se revelou a Isaías, como Senhor Todo-Poderoso. Ele quer se revelar como revelou a mim e aos meus pais. E me convenceu quão pecaminoso eu era. Mas me convenceu de algo muito superior a isso. Me convenceu de que Cristo é um grande Salvador. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Todo-Poderoso, Tu és grande, Tu és digno de toda adoração. Senhor, a Tua salvação é uma riqueza que a nossa mente, o nosso coração não podem alcançar, Senhor. A obra que Tu fizeste na cruz do Calvário por nós é algo para nos alegrar pela eternidade adentro, Senhor. O sangue derramado por pecadores como eu, como todos, como toda a nossa raça que se rebelou contra Deus, que se rebelou contra Ti e Te cravou naquela cruz. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Pai, nós declaramos Jesus Cristo como Senhor e diremos: nós Te seguiremos, Jesus. Por onde quer que andares, por onde quer que nos levares, nós somos Teus, salva-nos. Nós somos submissos a Ti, e seja mesmo pela dor, seja mesmo pela miséria, nós declaramos que Tu és Senhor sobre nossas vidas e nunca Te abandonaremos. Pai, fica com nossas vidas, fica conosco, Senhor. Que os verdadeiros frutos dignos de arrependimento possam ser vistos em nossas vidas. Que essa sociedade possa ver que Tu reinas em nós. Que nós possamos ser mudança nessa sociedade crítica, perversa, dominada pelo pecado. Senhor, que nós realmente possamos mostrar um novo nascimento. Possamos ser sal da terra, possamos ser luz do mundo, Senhor, e exalar a perfeita e agradabilíssima, Senhor, fragrância de Cristo Jesus. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor, Cordeiro de Deus, que foi morto, mas venceu,
e tem as chaves da morte e do inferno, pois prevaleceu.